Essa é apenas uma das várias experiências que eu tive na casa dos meus avós. A primeira vez que tive um contato próximo com o que quer que esteja naquela casa até hoje. Desde as minhas primeiras lembranças, eu odiava ter que correr para os fundos da casa, onde ficava uma outra geladeira que guardava os refrigerantes, para pegar uma bebida para os meus parentes. Eu sempre fazia isso, principalmente à noite. A geladeira ficava no pé da escada para o segundo andar, e eu sempre sentia algo me observando intensamente no andar superior. Enfim, uma noite, eu e minha prima Kai estávamos dormindo lá em cima. Não havia mais ninguém conosco lá em cima. Eles tinham que passar pelo quarto em que estávamos para chegar aos outros cômodos. A entrada para o corredor ficava ao lado da cama, que levava a mais 2 quartos, ao banheiro do andar de cima e a porta do sótão bem no final dele. Então, naquela noite, dormimos na mesma cama por motivos óbvios. E enquanto estávamos deitadas lá no escuro, tentando dormir, fomos surpreendidos pelo som de passos, que vinham do outro lado do corredor. A casa é velha, e o assoalho do andar de cima range e geme quando você anda sobre ele. Dá pra saber exatamente onde alguém está lá em cima por causa dos sons. Jogamos as cobertas sobre nós mesmas e nos agarramos uma à outra, tentando ficar o mais imóveis possível. Lembro-me até de prender a respiração. Os passos se aproximaram lentamente de nós e pararam bem ao lado da cama. Conseguia sentir o que quer que fosse, parado ali, nos olhando. Não ousamos nos mexer. Queríamos correr e gritar, mas eu tinha tanto medo do que veria ou de que ele nos pegasse antes que eu conseguisse descer. Então ele se virou e começou a descer o corredor. Felizmente, meu avô subiu para o quarto dele para dormir logo depois. Então nos sentimos seguros de que ele estava lá em cima conosco e acabamos dormindo. Na manhã seguinte, contamos a eles o que aconteceu e, claro, eles ignoraram, dizendo que a casa estava se acomodando. Eu me sentia louca quando todos os meus parentes riam quando eu dizia que havia algo naquela casa. Só que, mais tarde, eu descobriria que eles também acabariam passando por várias experiências. Serem tocados, o rádio ligar sozinho, ouvir algo andando no andar de cima, como eu ouvi. Portas trancando por dentro, coisas voando e caindo, e meu pai acordando com a mulher parada do outro lado do corredor, anos depois. Essa história me lembrou uma história de um amigo meu, que uma pessoa tinha morrido na casa, eles não sabiam, foram descobrir isso só depois, e eles passaram por várias experiências, principalmente na cozinha, que foi onde esse rapaz tirou a própria vida. As coisas literalmente voavam, assim, caíam, copo, panela, tudo. Eles tinham as panelas que ficavam penduradas na parede, assim, essas panelas viviam caindo. E tipo, elas eram pesadas demais pra cair, até mesmo com vento, saca? Isso foi bizarro, mano, isso foi bizarro mesmo. Ele me contando assim, deu até um arrepio na pele. Sou meio sensitivo a esse tipo de coisa desde a infância. Eu tinha uns 17 anos quando meu atual marido me disse que ele também era meio sensitivo com o paranormal, e que acredita que a melhor coisa que eu poderia fazer, assim como ele, é suprimir isso, porque, na maioria das vezes, isso só nos traz problemas. Mas há 2 histórias que realmente me marcaram. A primeira aconteceu quando eu tinha uns 9 ou 10 anos. Acordei porque tive a intensa sensação de que alguém estava parado ao lado da minha cama, como se alguém estivesse me observando. O quarto estava escuro, apenas uma pequena luz no meu alto-falante estava acesa, enquanto a música tocava suavemente enquanto eu dormia. Lembro-me de ficar muito confusa no início. Quem era? O que estava acontecendo? Virei-me para o alto-falante para desligar a música e depois me virei para ver se a figura ainda estava lá. Mas quando eu me virei, ela estava muito, mas muito mais perto. Foi nesse momento que eu realmente desmaiei de medo. Meu coração estava acelerado, tudo ficou embaçado, meus ouvidos começaram a zumbir e então, bum, era de manhã. Contei aos meus pais, que nunca me levaram a sério, e tudo o que eles disseram foi que eu deveria dormir no sofá da sala, que ficava bem ao lado do quarto deles, e deixar a pequena luz da cozinha acesa. Curiosidade, já se passaram quase 20 anos desde então e, até hoje, meu marido e eu ainda dormimos com a luz da cozinha acesa, porque ela também ilumina suavemente o quarto.
A segunda história que realmente me abalou aconteceu quando meu marido e eu estávamos morando temporariamente em uma pequena casa de campo. O lugar tinha uma energia assustadora, como se nunca estivéssemos realmente sozinhos. Nenhum de nós conseguia se livrar completamente dessa sensação. Todas as noites, eu acordava com a sensação de que havia alguém do lado de fora da porta do quarto. A porta estava sempre fechada, mas quem quer que fosse nunca entrava. Então, uma noite, acordei com a sensação de que havia algo realmente dentro do quarto, parado ao lado da cama. Eu não conseguia ver nada, mas parecia que havia várias presenças. Meu coração estava disparado novamente. Tentei me acalmar pensando: está tudo bem, não há nada de errado, apenas volte a dormir. Então, de repente, meu marido sentou-se dormindo, olhando para mim com uma expressão apavorada e disse: eles estão ao seu redor e estão todos te observando. Então ele se deitou pacificamente e começou a roncar novamente. Eu nem preciso dizer que eu desmaiei novamente. Pouco tempo depois, nos mudamos. Essa segunda história foi sinistra demais. Eu confesso que enquanto eu tava lendo ela aqui agora, eu fiquei muito arrepiado. E eu gravo no escuro, então assim, eu gosto de realmente entrar na história. E eu tô num quarto fechado, escuro, a porta tá fechada e eu fiquei com essa sensação de que tem alguém atrás da porta. Cara, isso foi muito sinistro, velho, na moral. Isso foi muito sinistro mesmo. Meu Deus. Quando eu era mais jovem, tinha dificuldade para dormir. Eu me virava na cama todas as noites e, por fim, comecei um ritual em que entrava na cozinha para alimentar nosso peixinho dourado, Gold. Não sei por que escolhi fazer isso, mas continuei fazendo isso todas as noites durante meses para me distrair da insônia. Nunca acendia as luzes quando fazia isso. A casa sempre estava escura como o breu, com exceção de um pouco de luar que entrava pelas portas do pátio às vezes. Uma noite, entrei na cozinha para fazer o ritual de alimentar o peixe e vi algo com o canto do olho. Havia algo ali comigo, e me lembro de sentir calafrios por todo o corpo. Olhei para a sala de estar e notei uma mancha alta e escura parada ali, imóvel. Lembro-me de tentar entender o que poderia ser. Um abajur, uma caixa grande com alguma coisa. Esperei meus olhos se ajustarem à escuridão e, quando isso aconteceu, notei que a sombra tinha o formato perfeito de um humano, mas sem dimensão ou características faciais. Não se movia, estava estranhamente imóvel. Não era meu pai e nem era uma pessoa real, mas seu corpo estava virado para mim. Eu congelei, e então o levei de volta para o meu quarto e me escondi debaixo do cobertor pelo resto da noite, tremendo, chorando e completamente enjoado. Cheguei a chorar com meus pais sobre isso na manhã seguinte, onde eles pareciam tão confusos e assustados que me convenceram de que o que eu experimentei era apenas uma doença mental ou um distúrbio do sonambulismo. Agora eu olho para trás, para aquele tempo, com tanto medo e confusão. Eu sei o que vi, mas gostaria de poder voltar no tempo e processar completamente a situação, como faria agora que sou mais velha. Ter uma confirmação sólida, sabe? Algo indiscutível de que fantasmas ou pessoas sombras são reais, literalmente revolucionaria minha visão da vida e do universo. Aos 16 anos, eu trabalhei em uma creche. Era 2 horas entre a escola e o trabalho. Parei em uma cafeteria e sentei no balcão. Um senhor simpático sentou ao meu lado. Conversamos por alguns minutos, ele foi incrivelmente simpático e ainda pagou minha refeição. Então eu saí e fui trabalhar. A creche ficava bem ao lado de um quartel de bombeiros. E com permissão, nós, funcionários, sempre estacionávamos lá. Saí do carro para atravessar o gramado em direção ao trabalho quando vi o senhor parando atrás de mim. Na hora eu pensei que tinha esquecido de alguma coisa e que ele estava me trazendo. Até cheguei a gritar: "Eu esqueci alguma coisa?" Porque a janela dele estava abaixada. Quando eu cheguei perto da janela, ele estava de fora e batendo uma. Isso foi assustador. Mas quando eu olhei para dentro do carro dele, notei que não havia maçaneta na parte interna do banco do passageiro. Fiquei completamente horrorizada. Ela havia sido arrancada e algum tipo de massa corrida foi colocada sobre ela para deixá-la lisa. Isso foi em 1996.
As pessoas nunca tinham ouvido falar de entrada sem chave, muito menos de maçanetas embutidas. Então ele me disse: "Cala a boca e vem comigo, vadia. Vou te mostrar os melhores momentos." Então estendeu a mão para mim como se fosse me agarrar. Eu nunca vou esquecer aquele sorriso nada natural. Era tão largo que eu conseguia ver seus dentes de trás. Eu corri para o quartel dos bombeiros. Eu não conseguia anotar a placa de tão rápido que eu estava. Gritei para um bombeiro sobre o que aconteceu bem a tempo de ele anotar a placa, enquanto saiu atrás do cara como um piloto de Fórmula 1. Fiquei tão abalada que meu chefe me mandou ir para casa. Sei que aquela placa devia ser roubada. Também sei que encontrei um serial killer. Aquilo era pura maldade. Pensei que nunca mais contaria isso, mas vendo os relatos de vocês, essa lembrança voltou. Acho que a moral da história é: nem sempre confie na gentileza de alguém. Caramba, guys. Essa aqui foi bem tensa, né? Saber que o inimigo mesmo pode ser um ser humano, saca? Uma pessoa como você, tipo, carne e osso, um cérebro e uma péssima intenção, né? Quando eu tinha 10 anos, acordei no meio da noite e vi minha mãe parada aos pés da minha cama, sorrindo. Eu disse: "Mãe?" Então ela se virou e saiu silenciosamente. Levantei-me para segui-la e a vi dormindo em seu quarto. Na manhã seguinte, perguntei se ela veio ao meu quarto. Ela disse que não e riu. Nunca me esqueci o jeito que aquela figura sorria. Não era o sorriso da minha mãe. E aquela criatura não piscou em nenhum momento. É isso, galera. Eu queria dizer que eu realmente gostei muito de fazer esse vídeo. Eu gosto muito de ver histórias de pessoas reais. Eu gosto muito de saber que pessoas diferentes em cada canto do país, em cada canto do mundo, têm histórias sobrenaturais tão semelhantes umas às outras, né? E isso me faz pensar que deve existir um véu, e às vezes a gente não consegue enxergar isso normalmente, mas em alguns casos esse véu ele se abre pra gente e a gente consegue vislumbrar um pouco do que tem do outro lado, tanto seja positivo quanto negativo, né? E talvez seja por isso que algumas histórias são tão parecidas com as outras. E eu acho que é isso. Galera, desde já, deixa o seu like. Isso vai ajudar muito o canal. Eu sei que eu tava sumido. Eu já tô gravando outros vídeos, né? Pretendo fazer um vídeo mais longo. Tô fazendo uma creepypasta bem legal pra vocês. E eu pretendo voltar agora com um pouco mais de frequência. Tentar fazer pelo menos um vídeo por semana, né? Que era o esperado, assim, desde o começo do canal. Só que eu realmente fiquei um pouco atolado com trabalho, com faculdade. E agora já tô meio que no final do ano ali, já tô me encaminhando pro final do semestre, então tá mais tranquilo e eu pretendo trazer muito conteúdo bom pra vocês. E é isso, galera, muito obrigado e valeu, Creepers, até a próxima!